a mídia e a ordem sancionada com a mediação de Breno Pessoa. Maravilha, meu querido professor Fernando, do curso aí, pós-graduação, gestão, projetos culturais. Uma honra receber você aqui com a gente, na UESC. E eu gostaria de saber um pouco, você quer começar tocando ou você quer começar falando sobre o nosso livro? Primeiro de quero agradecer publicamente aqui ao Breno, a toda a produção do Sarau, Serra Viva. Sarau tem uma história nessa comunidade, 12 anos, né, Breno? 12 anos. E o Breno eu conheci no curso de especialização em gestão cultural da universidade. Ele foi... Ele está na quinta turma dessa especialização, que já formou vários especialistas, produtores, gestores, enfim. E quando ele falou da possibilidade de vir aqui bater um papo sobre o livro, claro, a gente sabe que aqui é um momento cultural, artístico, lúdico, e aí eu vou puxar um pouco para esse lado, né? Claro. Contando dessa história do livro, que aborda uma questão muito lúdica também. Quer tocar ou vamos falar sobre ele? Então vamos falar sobre o livro. Vamos falar sobre o livro, depois eu faço uma coisa musical. Maravilha. A mídia e a ordem sancionada. Então me conte um pouco aí, o que é que lhe inspirou, né, a trazer, a construir esse livro. Fale desse título e me fale um pouco dessa história desse livro. Então, esse livro, ele começa a nascer em Brasília, eu sou aqui de Itacaré, e ele vai ser terminado em Itacaré. Há 25 anos atrás, eu morava em Brasília, 26 anos, é quando eu começo a escrever o livro. E, claro, alguém pode dizer assim, mas o livro você escreveu coisas lá 26 anos atrás e vale para hoje? É porque, na verdade, a gente termina refazendo continuamente. Então, eu refiz esse livro, escrevi, reescrevi, sobreescrevi, parei, continuei, desisti, insisti, e aí terminei, escrevi em São Paulo, escrevi em Ilhéus, escrevi em Itacaré e finalizei em novembro do ano passado. Eu diria que eu reescrevi esse livro nos últimos 2 anos. É um livro de ensaios críticos sobre a sociedade, sobre o poder da mídia em fixar as crenças e trabalhar com o imaginário dos seres humanos. O imaginário é nosso maior poder, maior campo de poder, de significação, tanto individual quanto coletivo. A força do imaginário não pode ser subestimada. Pode erguer religiões, pode erguer regimes políticos, pode levantar comunidades, pode criar amores, enfim. E é um espaço de produção simbólica, é um espaço de produção de símbolos. É o mesmo campo onde se erguem os deuses, os mitos, as religiões, as imagens dos deuses. Então é um campo do sonho e é um campo propenso também aos jogos simbólicos, aos jogos lúdicos. Então eu faço uma crítica da sociedade contemporânea que leva o ser humano a viver sob um regime compulsivo de consumo, ou de consumo compulsivo, impulsionado pelas imagens, pelos jogos da publicidade, pelos símbolos que cativam todo mundo, a criançada, as pessoas, porque a gente não é ensinado a ter senso crítico diante das imagens da mídia, e aí nos alienamos em todos os sentidos. Vemos como sendo verdadeiras, reais, e nos deixamos cativar, sedar, ficamos sedados e ficamos submissos a essas imagens, submetidos. Então, essa é a crítica que eu faço aqui, nesse livro, onde tem 6 ensaios autônomos, independentes, e tem uma parte onde eu falo das imagens primárias, pré-predicativas, que estão presentes no mundo das crianças e dos adultos, as imagens de alto e baixo, as imagens de claro e escuro, e as imagens de dentro e fora, que são imagens ordenadoras de sentido, né? O sentido de ficar na vertical, de ficar na horizontal, como nós colocamos nossos valores no alto,
em detrimento dos valores do baixo, ou das partes baixas, onde a gente vê como negativo, porque assim, estar na vertical representa o poder máximo para o ser humano, né? Quando nós ficamos doentes ou nos sentimos destruídos, a gente diz o quê? Nós caímos. E quando morremos, nós, né, fatalmente deitamos e já não acordamos. É a perda da vertical. Então, assim, erguer símbolos na vertical, colocar os deuses no alto e aquilo que a gente considera inferior embaixo, faz parte da nossa própria natureza, né? Só a sociedade medieval inverteu os valores para contestar, mas todas as outras colocaram nesse sentido. E nós que somos seres de linguagem, vivemos na linguagem, e somos seres desejantes, tudo a gente produz sentido simbólico. A gente simboliza as cores, os espaços, as pessoas, os cabelos, a gente cria símbolos para a barba, o bigode, a cor, né? E preconceitos também. Ficamos prisioneiros dos preconceitos pelas cores, pelas formas corporais, e precisamos entender isso para nos libertar dessas imagens preconceituosas, cerceadoras dos sentidos, né? Porque as imagens, elas são da natureza do ser humano. As imagens não nascem com a mídia. Nós somos imagem, né? Isso é bíblico. Nós somos imagem e semelhança. Deus não é imagem. Nós somos imagem. Poxa, Deus não é imagem, mas nós somos imagens. É porque nós somos de uma natureza imagética. Logo, as imagens têm um papel fundamental nas nossas vidas. A gente não tem como negar o valor das imagens, mas a gente tem que ter atenção para as imagens que nos submetem, que nos orientam, que a gente rende atenção, audiência, que a gente cria devoção, idolatria e submissão. Aí é que está o problema, porque as imagens nos libertam e as imagens nos aprisionam. Daí a natureza das imagens. Então eu tenho ensaios aqui sobre as imagens. As imagens, eu tenho o último ensaio que fala dos consumidores consumidos por imagens. E como as imagens, através das mídias sociais, fazem as pessoas submeterem seus corpos, aprisionadas que estão pelo desejo de se tornarem imagens. Mas nós já somos imagens. Mas é a recusa da sua imagem natural em favor de uma imagem artificial criada, né, pela inteligência artificial, criada pelas mídias, criada pelos algoritmos, criadas pelos filtros do Instagram, das redes sociais, das mídias sociais, e as pessoas ficam completamente prisioneiras, embasbacadas, tomadas, e querem ser aquilo ali e submetem seus corpos a procedimentos, às vezes, que são nocivos, irreversíveis, destruidores e mortais. Então, é paradoxal ver que as imagens têm poder sobre os corpos. Apesar dos corpos criarem as imagens. Olha que coisa incrível. Exatamente. E me falando de imagem, eu fiquei curioso para compreender aqui essa imagem que é exatamente a capa do livro, né? Essa cabeça de madeira aqui sendo medida com elementos. Eu queria compreender o que é que significa então essa imagem que é a capa do livro. Essa imagem está aqui no banner, né? É uma cabeça dadaísta, de 1920, criada pelo escultor alemão Raoul Hausmann, líder dadaísta. O dadaísmo é um movimento de vanguarda artística europeia contra o futurismo, que contesta o capitalismo da época, que submete todas as práticas, o ser humano a um regime de trabalho cruel, o capitalismo industrial, né? E esse movimento dadaísta, que ele vai à Europa por entre as duas guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, ele propõe libertar o indivíduo através, né, da experiência lúdica, do jogo lúdico. Dada é aquela palavra infantil
que toda criança profere quando ainda não tem domínio da linguagem, dá, né? E o Dadá também significa cavalinho de pau, né? E foi esse nome, Dadá, e o espírito de Dadá, do dadaísmo, evocava exatamente essa condição lúdica, infantil, para fazer arte. E aí o Raul Hausmann faz uma cabeça mecânica, onde ele coloca um homem conectado com o rádio, que era a grande mídia da época, mostrando a alienação que viria com as mídias. E também ele tem um canal de comunicação, de recepção para o infinito, através onde estaria a flor de lótus, né? na cabeça humana, no centro da cabeça. Mas ele tem uma tarja magnética, o que seria o precursor de uma tarja magnética, um número já, uma tarja numérica, 22 na testa, e essa tarja numérica prenuncia o ser humano alienado ao consumo das tarjas magnéticas, que nós somos hoje prisioneiros das senhas e dos algoritmos. E sobre a mídia, como é que a crítica que surge da mídia dentro do livro? Me fale um pouco dessa... A crítica da mídia, a mídia tem um poder é uma instância de produção de poder simbólico, né? Então, a mídia é usada para transmitir sempre uma condição de superioridade perante todos os seres humanos. Quer dizer, quando a gente para observar quem vive, né, na mídia, parece que eles têm uma vida de deuses, uma vida superior, quando na verdade nossas vidas cotidianas podem ser muito mais agradável, muito mais livre, prazerosa, e as pessoas tendem a negligenciar essas vidas por desejar a vida da celebridade, né? A vida daquela condição de exposição. E nós estamos vivendo, com a permeabilidade das mídias sociais, essa loucura da visibilidade. Todo mundo querendo ser visível através das redes sociais, e do Instagram, e do YouTube, e do X, enfim. E estamos aí na iminência das novas inteligências artificiais, que nós precisamos nos posicionar, porque cada época civilizadora, ela é uma época com suas mídias. Nossa principal mídia é o nosso corpo. Essa é a mídia que nascemos, é a mídia com a qual passamos toda a vida e levamos até o final. Nosso corpo é uma mídia fundamental, né? Nossos corpos. E o engraçado é que as mídias técnicas, porque nós vivemos na era da imagem técnica, da imagem em pixels, a imagem algorítmica, né? E as imagens têm tanto poder, a imagem técnica, que se sobrepõe a essa condição natural dos corpos humanos. Então, a mídia tem um poder de fixação da crença, de crenças. Por isso que ela é uma instância de criação de valor cultural e simbólico, né? E aí entram as artes, entra culturas e as artes que fazem da mídia uma instância de consagração de valor cultural e simbólico em valor econômico, fazendo a transposição. Maravilha. E esse livro é um livro que você recomenda para todas as pessoas lerem? Como é que é? Então, nesse livro aí, tem um momento que eu vou falar dos jogos, né? O poder divinatório dos jogos. Eu falo de um personagem de Platão chamado Tiresias. Tiresias é o cego visionário. Tiresias era um jovem caminhando nas matas em Atenas, quando ele vê a deusa Atenas se banhando. E aí a deusa repreende ele, cegando-o. Só que uma das ninfas de Atenas era a mãe de Tiresias e pede clemência, e Atenas diz o seguinte: olha, ele não vai ver mais com os olhos, ele vai ver com a visão divinatória. Ou seja, ele vai conseguir fazer a leitura e a predição do futuro. E Tiresias aparece em Platão
né? Como alguém que é consultado o tempo inteiro para saber o que se deve ser feito. Ele lê o oráculo, ele sempre pela leitura da visão, né? Da precognição que ele tem o poder visionário. Tiresias, portanto, está presente aí, porque eu falo dos jogos divinatórios, o papel do jogo, né? E aí eu falo dos jogos de predição, o jogo de búzios, os jogos simbólicos. E a nossa cultura do consumo capitalista, ela dessacraliza os jogos. Ela tira o jogo desse patamar. Inclusive, por exemplo, os cultos aos deuses através dos jogos, o culto aos orixás, enfim, são todos jogos, né? Jogos ritualísticos que estão presentes. Todas as culturas têm seus jogos. Os próprios Jogos Olímpicos, eles foram criados para honrar os deuses, né? Platão dizia: todos os jogos devem ser feitos pelos homens para honrar os deuses. Mostrar bravura, mostrar habilidade, mostrar destreza, mostrar força, mostrar tudo isso para os deuses. Então o jogo tinha esse papel. Mas aí a cultura capitalista transforma o jogo em mercadoria. Todos os jogos se tornam mercadorias. E aí dessacralizam os jogos. Então eu falo do poder sagrado dos jogos, do poder divinatório dos jogos, e como o jogo e o sonho, como fenômenos universais presentes em todas as culturas, são manipulados pelas mídias para disseminar essa cultura do consumo através das imagens, e com isso leva o jogo, os games, toda essa gamificação que nós estamos vivendo, dessacralizando o jogo, dessacralizando o sonho. Que a gente fala assim, meu sonho de consumo, quer dizer, os sonhos são sonhos de consumo. Aí um xamã indígena, né? Yanomami, Kapenawa, ele diz o seguinte: eu fico impressionado como os seres humanos ficam prisioneiros dos objetos. Eles sofrem pelo carro, eles sofrem pela geladeira, eles sofrem pela televisão, mas não sofrem por uma pessoa, pelo amor que se foi, pela natureza que está padecendo. E ele não entende como é que os seres humanos colocam esses sonhos de consumo acima dos sonhos mais sagrados, né? Eu trato disso no livro também. É interessante esse aspecto aí. Maravilha. Eu queria agora ir para as nossas considerações finais e ter um pouco da sua habilidade artística, musical aqui, para a gente continuar com esse sarau musical também. Bom, então eu quero agradecer, eu vim bater um papo sobre esse livro. O livro vai estar sendo lançado também na UESC, na quinta-feira, às 14h30, com o coral da UESC, quem quiser aparecer, né, aí num contexto mais formal. O livro está sendo bem recebido pela crítica, já vai sair uma crítica em revistas especializadas. Eu tenho um site também, Professor Fernando, tenho o Instagram, Professor Fernando. Eu trouxe somente 5 exemplares aqui. O livro custa R$80, está disponível também na Amazon. É um prazer, né? É uma longa história esse livro e ele está só chegando, tem uma trajetória para se fazer aí. Vai percorrer alguns prêmios, se Deus quiser. Maravilha, Fernando. Obrigado. Obrigado a você por estar aqui com a gente. Uma honra do Sarau receber você aqui com a gente, com esse livro lindo que você está lançando, tendo essa oportunidade de perceber toda essa perspectiva da imagem, da mídia, e como é que isso influencia a sociedade ao longo da história. Muito obrigado. E aí, como não poderia deixar de ser, por ser o Sarau, disse: Breno, eu vou falar. E olha, depois do palhaço, cadê a criançada? Só tem meus dois ali, Ana Clara, José e minha mulher aqui, Laiane. Aí eu vou fazer uma coisa musical para vocês também, porque, né, já falei demais. Eu também sou da música, um pouquinho, e aí eu deixo uma mensagem. Vamos lá. Obrigado.